Meu nome é Ana Rodrigues e, se eu fosse descrever quem eu era naquele momento, diria que era uma mulher com o coração cheio de sonhos e a cabeça cheia de planos. Tinha 26 anos e estava, como muitos, navegando pelas águas turbulentas da vida, adulta, tentando equilibrar carreira, vida pessoal e uma constante sensação de que o tempo estava correndo mais rápido do que eu gostaria. Era 2019 e eu estava vivendo em São Paulo, na correria diária de uma vida de trabalho e responsabilidades. Era o tipo de pessoa que acreditava que, para conquistar algo, era necessário se esforçar. Cresci em uma família modesta, com pais que sempre foram educadores. E, desde cedo, aprendi a valorizar a educação e a independência. Era um orgulho para minha mãe me ver sempre com um livro nas mãos. E meu pai me ensinou o valor de ter um plano: economizar. Apesar das dificuldades, sempre fui bem-sucedida na escola, na universidade e no trabalho. Eu não queria depender de ninguém, e isso me dava uma sensação de controle sobre a minha vida, um sentimento de que eu estava no comando do meu destino. Trabalhava como assistente contábil em uma empresa de construção civil, o que me dava uma sensação de segurança financeira. Havia acabado de comprar um carro com o meu próprio dinheiro, algo que muitos da minha idade não conseguiam. Além disso, estava planejando minha casa própria, economizando para dar entrada em um financiamento. Eu não tinha pressa para casar ou formar uma família. Pelo menos, não ainda. Eu queria focar nos meus próprios projetos, nas minhas conquistas. E foi nesse cenário de uma vida construída com muito esforço e determinação que minha vida tomou um rumo inesperado. A história, que vou contar agora, começou em um dia comum de outubro, quando eu estava indo para o trabalho com a agenda cheia de compromissos. Quando entrei na cafeteria perto do escritório para comprar meu café de sempre, eu estava com pressa, como sempre. A fila estava demorando mais do que eu gostaria, e eu estava ficando cada vez mais impaciente. Olhei para o relógio e vi que faltavam apenas 15 minutos para a reunião importante que eu tinha pela frente. Foi quando um homem de talvez uns 30 anos se aproximou de mim na fila e, com um sorriso simpático, perguntou se eu estava com pressa. Era Lucas. Ele tinha um olhar tranquilo e uma postura que me passou confiança desde o primeiro momento. O que mais me chamou a atenção foi a maneira como ele parecia estar calmo, como se nada no mundo pudesse apressá-lo. Ele parecia estar em total controle, algo que me fez sentir uma calma que eu não tinha há muito tempo. Ele estava ali, na mesma fila, e, mesmo com o atraso de ambos, começamos a conversar como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Descobrimos que trabalhávamos na mesma empresa, mas em departamentos diferentes. Ele era engenheiro, eu contadora. Não pensei muito sobre isso na hora, mas quando ele me convidou para sair 2 dias depois, não pude evitar o impulso de dizer sim. Algo nele me fazia querer mais. Eu estava acostumada a ser a mulher focada no trabalho, sem tempo para distrações, mas com Lucas foi diferente. Nosso primeiro encontro foi em um pequeno restaurante italiano, aquele tipo de lugar charmoso, com velas nas mesas e música suave ao fundo. Conversamos sobre arquitetura, sobre finanças, e, apesar de os tópicos parecerem até um pouco monótonos para um encontro romântico, o tempo passou sem que percebêssemos. Passamos horas ali, e o que mais me impressionou foi como ele não fazia questão de impressionar com presentes caros ou palavras ensaiadas. A sua forma de ser genuíno me encantou de uma maneira que eu não sabia que existia. As semanas seguintes foram uma sequência de jantares, passeios no parque e trocas de mensagens que sempre pareciam trazer um sorriso ao meu rosto. Lucas tinha algo que eu não sabia o que era, mas que me atraía. Ele me fazia sentir importante, mas não de uma maneira superficial. Ele parecia realmente interessado na minha vida, nos meus pensamentos e no meu trabalho. Eu estava começando a me abrir para algo mais, mesmo sem perceber. Com o tempo, nossos encontros se tornaram cada vez mais frequentes. Ele começou a se mostrar cada vez mais presente. E foi nesse contexto que, após quase 6 meses de namoro, ele me pediu em casamento,
durante um jantar em um restaurante onde, meses antes, tivemos o nosso primeiro encontro. Eu estava nervosa, mas a felicidade era visível em meu rosto. Eu nunca imaginei que, depois de tanto tempo, eu estaria pronta para dar esse passo. E ainda assim, eu aceitei. Eu estava empolgada com a ideia de casar, mas também tinha uma leve sensação de insegurança. Eu sabia que, com o casamento, as coisas iriam mudar e, de certa forma, sabia que minha vida de antes não seria mais a mesma. Eu tinha 26 anos e um futuro que parecia promissor pela frente. Já tinha uma carreira consolidada, mas a ideia de ter uma família e até mesmo a mudança para a casa de Lucas me deixava um pouco apreensiva. O casamento aconteceu com a mais pura simplicidade. Eu não queria uma grande festa. Preferia algo íntimo, com amigos e familiares próximos. A cerimônia foi breve, mas com a emoção que qualquer uma poderia esperar de um dia tão importante. Eu finalmente estava começando uma nova etapa da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha em meu peito. Algo que não sabia se era normal ou apenas ansiedade pela mudança, mas que, com o tempo, se tornaria muito mais do que isso, algo mais complicado, algo que eu jamais imaginei que viveria. E foi assim que minha história com Lucas começou, com um encontro casual em uma cafeteria com um homem calmo e confiante que mudou a direção da minha vida. Eu não sabia, naquele momento, que minha história estaria prestes a se transformar em um enredo de revelações, surpresas e escolhas que iriam testar minhas convicções mais profundas sobre o que é o amor, a confiança e, especialmente, a minha capacidade de me preservar. Após o casamento, as coisas começaram a tomar um rumo que eu não esperava. A euforia do dia do casamento e a esperança de que minha vida ao lado de Lucas seria tranquila começaram a se dissipar com o passar dos dias. A casa de Lucas, onde agora morávamos juntos, estava repleta de pequenas tensões que até então eu não havia percebido completamente. Dona Helena, sua mãe, que antes havia sido uma figura distante, agora se tornava uma presença mais palpável, porém de uma maneira que eu não conseguia entender. Ela se recusava a aparecer em qualquer um dos encontros que havíamos tentado organizar entre nossas famílias. Algo que, à primeira vista, parecia apenas uma peculiaridade. Mas, com o tempo, a recusa da mãe de Lucas em participar das nossas vidas começou a se tornar uma sombra, algo que eu não podia ignorar. Eu não queria me meter onde não me diziam respeito, mas o comportamento de Dona Helena era inegavelmente estranho. Não se tratava apenas de uma falta de envolvimento, mas de uma hostilidade velada que não tinha explicação. Ela raramente me dirigia a palavra, e quando o fazia, era de uma forma fria, quase mecânica, como se estivesse cumprindo um protocolo ou apenas forçando um comportamento que não lhe era natural. Eu ficava me perguntando se esse tipo de coisa era normal em todas as famílias ou se havia algo mais por trás disso. Lucas, por sua vez, parecia ser uma espécie de mediador entre eu e sua mãe. Eu sabia que ele amava a mãe dele profundamente e, por isso, me sentia culpada por querer que ele tomasse uma posição mais firme. Quando ele percebia minha frustração, tentava me acalmar, dizendo que sua mãe tinha seus próprios tempos e que talvez fosse só uma questão de adaptação. Ele me dizia que Dona Helena era uma mulher que, ao longo dos anos, desenvolveu uma maneira muito particular de ver o mundo e que, com o tempo, as coisas melhorariam entre nós. Mas, para ser sincera, não me sentia mais à vontade dentro da casa dele. E a cada conversa, a cada visita não planejada de sua mãe, eu sentia que meu espaço ali se tornava menor. E, mais uma vez, a sensação de ser uma estranha dentro de minha própria casa se fazia presente. A tensão cresceu quando, durante uma tarde em que Lucas e eu estávamos conversando sobre os planos para as próximas semanas, ele recebeu uma mensagem de sua mãe. O tom do rosto dele mudou assim que leu a mensagem, e foi naquele momento que soube que algo não estava bem. Ele me olhou e, com uma expressão que eu jamais esquecerei, me disse que sua mãe estava pedindo para que nós nos separássemos temporariamente. Ela acha que você precisa de um tempo para se acostumar com a ideia do casamento, ele disse, sem conseguir esconder o desconforto. Ela acha que eu ainda não estou pronto para ser um marido,
ele acrescentou com a voz tensa. Naquele momento, tudo o que eu queria era gritar. Como assim? Ela achava que eu não estava pronta para o casamento? Como alguém poderia tomar decisões tão impactantes sobre a minha vida sem sequer me consultar? Eu já estava me sentindo desconectada da minha própria realidade. Eu havia deixado minha casa para morar com ele, deixado a vida que conhecia para ser parte de algo novo, e agora parecia que eu era uma espécie de intrusa nesse espaço. Eu passei a me questionar sobre minha própria posição na vida de Lucas. Será que ele realmente estava comprometido com o casamento ou estava apenas tentando agradar a sua mãe? Ele parecia sempre tão preso a ela, tão inclinado a dar-lhe a atenção que ela exigia, que comecei a me perguntar se realmente havia um espaço para mim naquela equação. Eu não estava mais apenas lidando com uma simples tensão entre sogra e nora. Parecia que estava enfrentando uma guerra silenciosa, onde a minha identidade e meus sentimentos eram constantemente silenciados pela presença impositiva de Dona Helena. As coisas pioraram quando, após mais alguns dias de tentativas frustradas de conversar sobre o assunto com Lucas, ele me disse que sua mãe havia sugerido novamente que ele e eu precisássemos de um tempo para refletir sobre o casamento. Ele parecia convencido de que isso era algo positivo, algo que ajudaria a nossa relação a se fortalecer, mas eu estava em choque. Eu não queria ser tratada como se fosse um problema a ser resolvido. Eu queria ser uma parceira, não um fardo. Mas ao ouvir essas palavras, senti como se tudo o que eu fizesse ou dissesse fosse manipulado por algo que estava além de mim, além da minha própria vontade. Eu comecei a me sentir como uma estrangeira em minha própria vida. O lugar que eu pensava ser meu, ao lado de Lucas, estava sendo invadido por forças que eu não podia controlar. A cada dia, minha confiança na relação diminuía. Eu me perguntava, em silêncio, como ele não via que essa pressão da mãe dele sobre nós estava nos afastando. Será que ele não via que a ideia de tempo sugerida por ela não era algo que deveria ser compartilhado entre nós dois? Será que ele achava que eu simplesmente deveria aceitar? A gota d'água aconteceu uma semana depois, quando, ao tentar fazer planos para o fim de semana, Lucas me disse que, em razão da insistência de sua mãe, ele teria que passar o fim de semana fora com ela para cuidar de uma situação familiar urgente. Meu peito apertou. Ele não me avisou. Não conversou comigo antes de tomar essa decisão. Era como se eu fosse a última pessoa a ser considerada nas decisões que envolviam nossa vida juntos. Isso não era o que eu havia imaginado. Isso não era casamento. Naquela noite, senti uma tristeza profunda. Eu estava no meu canto, naquela casa que deveria ser meu lar, mas que agora parecia mais um lugar de obrigação e de constante confronto. Eu não sabia mais quem eu era ali, não sabia mais como me posicionar. De repente, parecia que eu não fazia parte da história que Lucas e sua mãe estavam escrevendo. Estava começando a duvidar se eu conseguiria algum dia ser completamente aceita naquela vida. E pela primeira vez, comecei a questionar se eu poderia continuar a viver assim, presa a um cenário que me fazia sentir insignificante. A tensão na casa de Lucas e Ana atingiu seu pico em uma tarde de quinta-feira, quando, sem qualquer aviso prévio, Dona Helena apareceu na porta. Eu estava em casa tentando organizar a rotina do trabalho e fazer uma rápida arrumação quando ouvi a campainha. Não esperava visita. Abri a porta e lá estava ela. Sua presença era imponente, como sempre, mas agora carregava algo ainda mais pesado, uma determinação que parecia sufocar o ambiente. Boa tarde, Ana. Preciso ficar aqui por 2 meses. Estou com questões de saúde, algo urgente, e preciso de cuidados médicos que só podem ser feitos aqui em São Paulo. Ela disse com um tom frio e autoritário. Era uma explicação vaga e sem muitos detalhes, mas o que mais me assustou, não foi o motivo de sua visita, mas o simples fato de ela ter decidido invadir nossa casa sem sequer perguntar se era algo que eu estaria disposta a aceitar. No fundo, eu sabia que isso já estava fora do meu controle. Lucas estava lá, claro, mas o seu olhar de desconforto e impotência me dizia tudo. Ele estava, mais uma vez,
sucumbindo à pressão da mãe. E isso se tornava cada vez mais claro. Para mim. Ele queria evitar um conflito, mas, ao fazer isso, estava me colocando em uma posição desconfortável, sem nem mesmo me consultar antes de permitir que sua mãe se instalasse em nosso lar. Eu já sentia que minha opinião não importava mais tanto quanto a de Dona Helena. Eu não era mais a esposa que ele protegeria e cuidaria, mas uma mera coadjuvante na história que sua mãe havia determinado. No início, tentei manter a calma. Não queria ser a esposa que cria problemas por algo tão pequeno. Afinal, sua mãe estava precisando de cuidados médicos, e eu deveria ser compreensiva. Tentei convencer a mim mesma de que seria uma situação temporária, que ao fim de 2 meses as coisas voltariam ao normal. Mas as coisas logo se mostraram mais complicadas do que eu imaginava. Nos primeiros dias, tudo parecia relativamente tranquilo. Dona Helena se instalou no quarto de hóspedes, mas logo começou a fazer sugestões sobre como deveríamos organizar a casa, como se o espaço fosse dela e não nosso. A cada passo que eu dava, ela estava lá observando, comentando, organizando tudo do seu jeito. Ela se fazia sentir como se fosse a dona da casa, e a cada comentário seu, senti que o espaço que eu tentava construir ao lado de Lucas começava a se diminuir. Mas o que mais me incomodava era o fato de Lucas não se posicionar, não dizer nada. Ele a deixava fazer, sempre se justificando, dizendo que ela precisava de apoio. E aos poucos, ele foi se afastando, como se a sua mãe precisasse de mais e mais dele e eu de menos. No começo, eu ainda tentava disfarçar minha revolta. Pensava que talvez eu estivesse exagerando, que era apenas uma fase e que as coisas iriam melhorar. Mas, com o passar dos dias, percebi que minha vida estava sendo invadida por uma força maior, algo que eu não conseguia controlar. Minha relação com Lucas estava se desgastando a cada dia, a cada pequena desculpa que ele dava para a mãe dele. As viagens de Lucas começaram a ser mais frequentes, e as justificativas, sempre vazias, me deixavam mais desconfiada. Ele dizia que estava resolvendo questões de trabalho, que precisava viajar para reuniões de última hora, mas eu não conseguia mais confiar. Era como se ele estivesse mais presente nas viagens do que em nossa própria casa. Foi em uma dessas viagens que a última gota transbordou. Eu estava na sala organizando algumas contas e tentando relaxar com uma xícara de chá quando notei algo estranho. Um perfume que não era meu, pairava no ar. Não era forte, mas estava lá, sutil, um vestígio de algo que não deveria estar ali. Andei pela casa sem entender o que estava acontecendo, até que na varanda encontrei um pequeno lenço de seda. O tecido e o perfume me eram estranhamente familiares, e foi nesse momento que a sensação de invasão se tornou muito mais clara. Eu não estava mais apenas lidando com a presença constante de Dona Helena, mas com algo mais profundo e perturbador. Minha casa estava sendo invadida, e não era apenas pela mãe de Lucas. Algo estava errado, e eu estava prestes a descobrir o quê. Naquele instante, o que parecia ser apenas uma simples suspeita se transformou em uma revelação. Lucas estava ocultando algo de mim, e eu não sabia até que ponto sua lealdade estava sendo dividida entre mim e a sua mãe. A sensação de traição foi imensa. Eu estava vivendo um pesadelo onde a pessoa que deveria ser meu parceiro estava, na verdade, em um jogo manipulador com a figura que mais deveria me apoiar e não me colocar em um papel secundário. Fui tomada por um turbilhão de sentimentos, raiva, frustração, tristeza e, acima de tudo, uma sensação de impotência que me corroía por dentro. Eu precisava de respostas. Não podia mais viver assim, à mercê de uma dinâmica que estava me sufocando. Fui até a mala de Lucas, que estava aberta no quarto, e comecei a procurar mais indícios do que estava acontecendo. Não me orgulho de ter invadido a privacidade dele, mas naquele momento algo em mim não conseguia mais confiar. E a necessidade de entender o que estava acontecendo era maior do que qualquer pudor. O que encontrei nas mensagens de texto e e-mails me fez sentir como se tivesse sido arrancada de minha própria vida. As conversas de Lucas com a mãe, algumas extremamente íntimas,
mostravam um grau de manipulação que eu não imaginava ser possível. Ele estava de maneira silenciosa, permitindo que sua mãe controlasse nossa vida, nossas decisões. E o mais doloroso de tudo, ele não estava sequer me consultando, não estava me fazendo parte disso. Ele estava agindo como se o que importava para ele fosse agradar a mãe, proteger o laço familiar, mesmo que isso significasse me afastar emocionalmente. A revolta cresceu em mim como uma chama incontrolável. Eu sabia que precisava confrontar Lucas. Não podia mais viver assim, sendo submissa às vontades de sua mãe. Mas eu também sabia que o que vinha pela frente seria um divisor de águas. Não seria fácil, e muito menos sem dor. Eu estava prestes a enfrentar uma verdade que poderia destruir tudo o que eu havia construído com Lucas até aquele momento. Eu não sabia se seria capaz de suportar o peso da decisão que teria que tomar. Mas naquele momento, o único sentimento claro que eu tinha era: eu não podia mais viver debaixo da sombra de Dona Helena. Algo precisava mudar. Ana finalmente tomou a decisão que há tanto tempo parecia inevitável, mas também aterradora. Com uma coragem inesperada, ela confrontou Lucas, apresentando-lhe provas irrefutáveis de que sua mãe estava, sim, controlando cada aspecto de sua vida conjugal. Ela expôs a manipulação de Dona Helena, e como Lucas, por mais que amasse Ana, sempre se colocava ao lado da mãe, ignorando as necessidades de sua esposa. A revelação foi como um choque, um balde de água fria que estremeceu as fundações do relacionamento deles. Lucas, com o semblante pesado, tentou justificar suas ações, mas suas palavras soavam vazias para Ana. Ele falou sobre a pressão de cuidar da mãe, a necessidade de manter a paz familiar, mas as palavras de defesa caíam como folhas secas no outono, sem vida, sem calor. Ana não queria mais ouvir. As promessas não cumpridas, os olhares de cumplicidade entre Lucas e sua mãe, as viagens frequentes e as mentiras. Tudo isso havia corroído a confiança que ela um dia depositara nele. Ela já não acreditava mais que Lucas fosse capaz de tomar uma atitude que a colocasse em primeiro lugar. Com a frieza de quem já estava exaurida, Ana exigiu uma escolha. Ou eu ou ela, foi a frase que ecoou entre os dois, sem retorno. Ana, com uma determinação que ela mesma não sabia possuir, disse que não poderia mais viver à sombra de uma relação tão desequilibrada. A vida que ela havia imaginado para si mesma, em um casamento de respeito mútuo e parceria, era uma ilusão que ela não estava mais disposta a sustentar. A verdade era dolorosa, mas libertadora. Ela não queria mais ser a esposa de Lucas, se isso significasse estar em constante competição com uma mãe que não a respeitava. O silêncio tomou conta da casa. Lucas olhou para Ana, mas não havia mais palavras que pudessem ser ditas. Ele sabia no fundo que havia falhado em ser o marido que ela precisava. Ele se sentia culpado, mas ao mesmo tempo impotente diante da mulher que tinha diante de si. A mulher que ele não soubera proteger, que ele não soubera amar. A tensão, que havia sido acumulada ao longo de meses e até anos, se desfez, mas não sem deixar vestígios profundos. Ana, com os olhos marejados, tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ela pediu o divórcio. Mas não era um pedido de despedida com amargura ou rancor. Era a libertação de uma mulher que havia renascido das cinzas de seu próprio sofrimento. Com a ajuda da família e dos amigos, ela se reergueu, deixou a casa, onde tantas vezes sentiu que não pertencia, e partiu em busca de algo novo. Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas sabia, sem sombra de dúvida, que não poderia mais viver sob o controle de ninguém, nem de Lucas, nem de Dona Helena. Ela se mudou para uma nova cidade. Encontrou um lugar que fosse só seu, onde pudesse respirar sem pressões externas. A casa que agora ocupava tinha um significado profundo. Não era apenas um espaço físico, mas um refúgio, uma afirmação de sua independência e de sua capacidade de reconstruir sua vida. Ela sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas não temia mais as dificuldades que pudesse enfrentar.
Ela estava pela primeira vez no controle da própria vida. Dona Helena, quando soube da decisão de Ana, ficou surpresa, mas, como sempre, não demonstrou qualquer arrependimento. Nunca pediu desculpas por tudo o que havia causado. Na sua visão, ela estava apenas protegendo o filho, mesmo que fosse à custa do casamento dele. Ana não sentia mais raiva de Dona Helena, mas uma imensa indiferença. A mãe de Lucas não havia entendido a lição que Ana aprendera. O amor não se impõe, o respeito não se exige. É uma via de mão dupla, algo que ela jamais receberia. Ana, por sua vez, sentiu um alívio imenso. A pressão que a sufocava agora era coisa do passado. O peso que ela carregava nas costas, na tentativa de agradar a todos, de se submeter às vontades dos outros, desapareceu. Ela estava sozinha, mas nunca se sentiu tão completa. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu inteira, capaz de se reconstruir, de recomeçar. A jornada de Ana não foi fácil, e ela sabia que o processo de cura seria longo, mas ela também sabia que não havia mais volta. Ela não precisava de ninguém para ser feliz, nem de um casamento que a fizesse sentir-se menor, nem de uma família que a fizesse sentir-se irrelevante. Ana, a mulher que começou sua história submissa e manipulada, agora era outra. Uma mulher autossuficiente, empoderada, que tomou a difícil decisão de seguir em frente sem olhar para trás. O final de sua história não foi um simples felizes para sempre, mas foi um final que, de alguma forma, tinha ares de começo. Ela olhou para o futuro com olhos renovados, sabendo que, por mais difícil que fosse o caminho, ela agora era a protagonista da própria história. E, ao contrário do que pensava antes, ela não precisava mais de ninguém para ser quem ela queria ser.